Poli, boa apresentação. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação a gente dar início a mais uma defesa de dissertação aqui no nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFAL, da nossa Universidade Federal de Alagoas. Hoje nós teremos a defesa da nossa aluna Poliana Gonzaga, que vai trabalhar a temática de gestão de documentos em arquivos universitários, um estudo que foi realizado no Arquivo Central da UFAL, e nós temos a imensa alegria de, mais uma vez, receber o professor Daniel Flores, e agora, dessa vez, o professor Marcos Prado, para comporem a banca examinadora da Poliana. Então, eu quero já de antemão agradecer imensamente o aceite do convite, dizer que para mim, assim como que para a Poliana também, é uma honra tê-los, dois grandes pesquisadores, dois professores excelentes, renomados e muito queridos nesse nosso Brasilzão, para fazerem parte dessa banca. E a gente tem certeza que todas as colocações que forem feitas aqui irão engrandecer ainda mais o trabalho da Poliana, assim como já engrandeceu ricamente quando Poliana fez a qualificação. E a coisa mais linda que eu vejo é assim, nos comentários, a Poliana diz assim: esse aqui foi o professor Daniel que pediu. Aí ela pegou e assistiu tudo, né, e foi fazendo ponto a ponto. Eu acho que ela deve ter assistido a apresentação dela umas 500 vezes, né? Ela foi minuciosa nisso. E a Poliana é ansiosa. A Poliana é maravilhosa, mas ela é ansiosa. Aí pegou uma orientadora, que nem eu, que a minha agenda é bem vaguinha, né? Então, ela, professora de Poliana, pelo amor de Deus, eu não esqueci de você. Professora, você esqueceu que não esqueci, minha filha. Espera ainda, que vai dar certo. E Poliana muito, muito, muito dedicada sempre, né? Então, na qualificação, a gente já teve a contribuição do professor Daniel Flores e do professor Marcos Gomes, que infelizmente não pôde estar aqui nesse momento, e aí a gente hoje, infelizmente, ele não ter podido vir, e ultra, mega, felizmente, o fato do professor Marcos Prado, a quem temos enorme estima, estar aqui presente para contribuir com a gente. Então, Poliana, você vai ter aí uns 30 minutinhos para você fazer a sua apresentação. Logo após isso, a gente abre para a arguição da banca. Então, sejam todos muito bem-vindos nesse momento tão importante, especial para Poliana. Boa tarde. Eu gostaria de pedir ao Vitor para compartilhar a tela, por favor. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos. Como a professora Rosa falou, meu nome é Poliana, eu sou mestranda do PPG-CI UFAL e vou apresentar a minha dissertação, que tem como tema Gestão de Documentos em Arquivos Universitários, estudo do Arquivo Central da Universidade Federal de Alagoas. Essa pesquisa ela faz parte da linha 2 de Informação, Comunicação e Processos Tecnológicos. Como a professora Rosa falou, ela foi qualificada em 16 de novembro de 2022 e tem a orientação da professora doutora Francisca Rosaline Leite Mota. Gostaria de cumprimentar e agradecer a banca examinadora composta pela professora doutora Francisca Rosaline Leite Mota, do PPG-CI UFAL, orientadora e presidente, professor doutor Marcos Aparecido Rodrigues do Prado, PPG-CI UFAL, examinador interno, professor doutor Daniel Flores, PPG-CI UFF, examinador externo,
Professor doutor Edivânio Duarte de Souza, PPGCI UFAL, examinador interno suplente, e professora doutora Dalgisa Andrade Oliveira, PPG-COC, UFMG, examinadora externa suplente. A agenda da apresentação será contextualização, problema de pesquisa, justificativa, objetivo geral e específicos, referencial teórico, percurso metodológico, resultados e discussões, considerações finais e referências. Contextualizando a pesquisa. A investigação, ela parte da premissa de que a temática de arquivos universitários, ela merece ser mais explorada na área da ciência da informação e também na área da arquivologia. O arquivo universitário, ele é um elemento que reflete todas as ações da instituição a qual está vinculado. Desse modo, a pesquisa visa ampliar a visão sobre esta área específica de arquivos. Além disso, diante de um cenário cada vez mais tecnológico, onde a informação ela é insumo necessário, as ações das IFES devem ser pautadas na valorização da informação arquivística e que essa valorização ela reverbere em toda a instituição. Desde a promulgação da Lei de Arquivos, que foi em 1991, as instituições públicas, como as IFES, elas têm se organizado em implantar políticas arquivísticas, umas com mais, outras com menos sucesso. É o que ocorre também na UFAL. Nesse estudo, a gente dá protagonismo ao Arquivo Central da UFAL, que é um arquivo institucional, foi fundado em 2007, está localizado no campus AC Simões e ele é subordinado ao sistema de bibliotecas da universidade. Esse arquivo ele tem a responsabilidade de guardar de guardar e também de receber toda a documentação produzida na instituição, e ele é um arquivo de dupla função, ele possui guarda intermediária e também guarda permanente. Através dos documentos do Arquivo Central, ele auxilia a administração pública da universidade e também ele guarda a memória da instituição, né? A vida de discentes, docentes, técnicos administrativos, ou seja, todas as pessoas que frequentam esse espaço universitário. Por isso que é tão importante a gestão dos documentos arquivísticos para disponibilizar essas informações de maneira organizada, validada, acessível a todas as pessoas, todos os interessados, e também que ajudar na construção de novos tipos de conhecimento e na preservação da memória institucional. A pesquisa, assim, buscou responder a seguinte questão-problema, né? O problema de pesquisa. Como o Arquivo Central da UFAL pode contribuir para a transparência dos atos administrativos, democratização da informação e preservação da memória institucional? A justificativa, as motivações para essa pesquisa. No PPGCI UFAL, não tem pesquisa ainda que revele a importância do Arquivo Central da Universidade e que também fale da relevância dos arquivos universitários. Há também um interesse como servidora da UFAL, eu sou servidora da instituição. Outra motivação são as reflexões sobre a temática que estão inseridas na linha de pesquisa, informação, comunicação e processos tecnológicos do PPGCI UFAL, principalmente no que diz respeito ao acesso à informação. E a localização institucional, no sentido de mostrar a importância, a pesquisa ela mostra a importância desse arquivo universitário para a instituição. Os objetivos da pesquisa são: o objetivo geral é analisar as atividades do Arquivo Central da UFAL, a fim de identificar suas funções, fluxos, sistemas de informação, bem como seu papel junto à universidade. Os objetivos específicos: caracterizar o Arquivo Central da UFAL, identificar a política de gestão arquivística de documentos adotada pelo Arquivo Central da UFAL, verificar a existência de acervo documental que retrata a memória institucional da UFAL e analisar a percepção dos gestores acadêmicos sobre a importância do gerenciamento da informação e do Arquivo Central da UFAL. Para embasar a pesquisa e atingir os objetivos propostos,
foram utilizados referenciais teóricos que falam sobre a gestão de documentos e arquivísticos, perdão, sobre a gestão de documentos arquivísticos. E nessa sessão, né, nós conceituamos o que é documento para ciência da informação, o que é o documento para arquivologia, o conceito de arquivo, o conceito de documento arquivístico e o documento arquivístico digital. Nós mostramos também a relação existente entre a ciência da informação e a arquivologia, conceituamos gestão de documentos, trouxemos os principais instrumentos de gestão, inclusive os processos de gestão para documentos arquivísticos digitais, como o eArq Brasil, por meio do sistema SIGAD, os repositórios arquivísticos digitais confiáveis, RDC-Arq, e as plataformas arquivísticas de acesso e difusão, como o Icaraton. Na seção que fala sobre a democracia digital e acesso à informação em arquivos de instituições federais de ensino superior, nós falamos sobre os desafios da governança eletrônica para democratizar o acesso à informação. Trouxemos também o conceito de democracia digital, falamos sobre a transparência passiva e mostramos a importância da transparência ativa nas IFES, inclusive como as plataformas arquivísticas de acesso e difusão podem auxiliar nesse processo de transparência ativa das IFES. Nós falamos também sobre o conceito de governo aberto, trouxemos o conceito de transformação digital e mostramos quais os desafios enfrentados pelas IFES para inserir esse novo modelo de negócio, principalmente nos seus arquivos. Conceituamos o arquivo universitário, mostramos a importância dele para garantir o cumprimento, né, das legislações LAI e LGPD, e também falamos como os repositórios arquivísticos digitais confiáveis podem garantir a segurança dos documentos digitais e também a preservação de dados sensíveis. Na seção que fala sobre o arquivo central da UFAL, foi feito todo um detalhamento desse arquivo, a sua missão, suas principais atividades, seus processos de gestão, se possui aparato tecnológico, desafios. Nós falamos que esse arquivo ele precisa se transformar digitalmente, mostramos que o Arquivo Central ele precisa institucionalizar um repositório arquivístico digital confiável, um RDC-Arq, que ele precisa seguir as especificações do eArq Brasil, no sentido de implantar processos de gestão para os documentos arquivísticos digitais. Nesta sessão, também abordamos a importância do Arquivo Central para a preservação da memória da UFAL, mostramos a importância do Arquivo Central para a preservação da memória da UFAL. Nós conceituamos o que é memória institucional, lugar de memória digital. Abordamos também que, com o crescimento da chamada sociedade digital, o Arquivo Central ele precisa se adequar a esse novo cenário, para que ele, assim, possa manter a memória da instituição, realizar a patrimonialização de lugares de memória digital com o uso de plataformas arquivísticas de acesso e difusão. O percurso metodológico dessa pesquisa é uma pesquisa que, quanto aos objetivos exploratória, é descritiva, ela possui abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, foi feito também um levantamento na literatura de ciência da informação e arquivologia. O universo é a Universidade Federal de Alagoas, a amostra é o Arquivo Central, seus servidores e os gestores acadêmicos que interferem direta e indiretamente no funcionamento desse setor. Foi realizada a aplicação de questionários junto aos servidores do Arquivo Central, realização de entrevistas semi-estruturadas junto aos gestores, seguida foi feita a tabulação e análise dos dados, e, por fim, a escrita da dissertação para a conclusão do curso. Os resultados e discussões da pesquisa. Então, na caracterização dos respondentes, foi levado em consideração o cargo ocupado na UFAL. São 4 técnicos em arquivo e 4 gestores. Esses técnicos em arquivos, eles
formam a equipe do Arquivo Central. Eles buscam atuar em conjunto com as ações da gerente do Arquivo Central. Os gestores, eles possuem formação acadêmica variada e especialização de nível lato sensu e stricto sensu. Todos esses servidores possuem vínculos empregatício estatutário, ou seja, são servidores concursados. E o tempo de atuação deles no cargo varia de 1 a 16 anos. Eu vou falar agora um pouco de alguns dados que foram colhidos nos questionários aplicados junto aos servidores do Arquivo Central. Inicialmente, a gente perguntou quais eram as atividades executadas por esses servidores no Arquivo Central. E as principais respostas foram gerenciamento, orientação, organização da documentação, aplicação de código de classificação, confecção dos espelhos de identificação para de arquivo, preenchimento da guia de remessa, da documentação, codificação de documentos de acordo com a tabela de temporalidade e demais atividades pertinentes às ações executadas, às ações relativas ao setor. Então, os dados, eles revelam que as ações do Arquivo Central, no que diz respeito à gestão de documentos, elas são essencialmente manuais, e que é preciso investir na questão da gestão eletrônica e também na preservação desses documentos digitalmente. Nós perguntamos aos servidores se eles participaram ou já participaram de cursos de treinamento em sua área de atuação. 100% desses servidores responderam que participam ou já participaram de capacitações e treinamentos em sua área de atuação. Perguntamos aos servidores do Arquivo Central se esse arquivo consegue atender à necessidade informacional da universidade, e todos responderam que não. E o principal motivo é a falta de uma política de gestão de documentos definida e regulamentada na instituição. Perguntamos também quais seriam os maiores empecilhos enfrentados por ele na realização do trabalho e até mesmo no funcionamento do próprio arquivo. E todos, a maioria das respostas vai no caminho de que falta um espaço físico necessário para o armazenamento, faltam recursos humanos, faltam equipamentos de proteção individual, faltam equipamentos para tratamento dos documentos, falta espaço para transparência da documentação que está em outros setores na instituição. Ou seja, além disso, os servidores também alegam que a UFAL não adota medidas que auxiliem também no bom funcionamento desse setor. Perguntamos sobre a ausência de um sistema de arquivos na UFAL. O servidor 1, por exemplo, disse que acredita que a adoção de uma política documental irá nortear os passos adequados. O servidor 2 fala que eu vejo com muita tristeza a falta de estruturação e reconhecimento do cuidado com os arquivos. E o servidor 4 disse que isso tudo dificulta a padronização das práticas e normas arquivísticas nos setores da mesma. Então, as falas desses servidores, elas refletem a preocupação que eles têm com a ausência de uma política de gestão de documentos arquivísticos, o que, segundo eles, tem gerado uma massa documental muito grande e sem o devido, sem tratamento adequado, tratamento devido dessa documentação. Nós perguntamos aos servidores se eles conheciam o EARC Brasil, RDC Arc e plataformas arquivísticas de acesso e difusão. E apenas metade dos respondentes disse conhecer tecnologias de gestão, preservação e acesso aos documentos. Então, isso leva a crer, esses dados levam a crer, que é preciso dispor de cursos de atualização para ampliar essa visão por parte dos servidores que foram pesquisados. Nós também perguntamos se eles consideram que o Arquivo Central é reconhecido por seu papel estratégico e por sua memória institucional. 25% falou que sim, 75% disse que não. Então, para a maioria dos servidores do Arquivo Central, o arquivo não é reconhecido pelo seu papel estratégico e nem por salvaguardar a memória da instituição. Contudo, eles reconhecem que, mesmo que o arquivo não seja tão reconhecido por boa parcela da comunidade acadêmica, é um setor importante e que merece maior valorização e também mais investimentos para que possa funcionar de uma maneira melhor.
Agora eu vou trazer alguns dados que foram também colhidos nas entrevistas junto aos gestores, os gestores que interferem diretamente e indiretamente nesse arquivo, que foi o reitor, o pró-reitor de gestão institucional, que trata da questão de acesso à informação, da gestão da informação na universidade, a gerência do arquivo central e a direção da biblioteca central, já que o arquivo ele é vinculado a esse setor, ele é subordinado, perdão. Então, perguntamos inicialmente sobre a importância do arquivo central. E o gestor 1, por exemplo, disse que o arquivo central tem um papel sensível do ponto de vista da gestão pública. O gestor 3 fala que o arquivo central tem grande importância dentro da universidade. Então, pela fala dos entrevistados, dos gestores, dá para perceber que eles têm consciência da importância desse arquivo para a universidade. Nós perguntamos sobre a existência de um planejamento para implantar um sistema de arquivo na UFAL. Então, o gestor 1 fala que é uma comissão permanente de avaliação documental, a CEPADOC. O gestor 2, disse que não existe previsão de implantação de um sistema ou definição de políticas. No entanto, foi feita uma reunião com o Arquivo Central, com a CEPADOC e demais interessados, para tratar um plano de ação para esse ano, para 2023. O gestor 4 falou que sim, que existe. Então, as respostas dos entrevistados, elas demonstram, sim, um interesse da implantação desse sistema de arquivos na UFAL, e eles veem a CEPADOC, a Comissão Permanente de Avaliação, como um pontapé, um início disso tudo. Mas só a CEPADOC ela não é capaz de implantar um sistema de arquivos na UFAL. Então, é preciso ampliar essa discussão entre os diferentes segmentos da universidade, para que, assim, o sistema de arquivos na UFAL possa, assim, acontecer. Nós perguntamos sobre a subordinação do Arquivo Central ao CIB-UFAL. Então, o gestor 3 diz que existe uma subordinação formal administrativa, mas que as questões técnicas ficam a cargo do Arquivo Central, e que o arquivo deveria ficar subordinado a uma pró-reitoria administrativa ou diretamente ao gabinete reitoral. Já o gestor 4, ele diz que estamos providenciando o desligamento mediante a aprovação do regimento do Arquivo Central no consumo. Então, a fala dos gestores, eles leva a crer, né, acredita-se que a vinculação desse setor à reitoria, do Arquivo Central à reitoria, ao gabinete da reitoria, seria o melhor caminho para ele funcionar melhor. Nós perguntamos também sobre as melhorias no espaço físico do arquivo. E o gestor 1 disse que infraestrutura e pessoal são gargalos até o momento insuperáveis. O gestor 2 disse que foi oferecido um bloco urbano para ser anexado no arquivo central atual, mas que foi rejeitado pela equipe por não atender as finalidades, segundo a equipe gestora. Já o gestor 4, ele disse que todos os problemas do arquivo central convergem a essa ausência desse prédio, né, que deve ser de acordo com as normas estabelecidas pelo Arquivo Nacional e pelo CONARC, e que, infelizmente, o Arquivo Central não possui dotação orçamentária. Por ser subordinado ao CIB, o Arquivo Central ele não tem autonomia e também não tem, se não tem autonomia, ele não tem dotação orçamentária própria. Então, diante disso, os dados também, as entrevistas que foram realizadas, elas revelam que na UFAL muitos esforços têm sido feitos para melhorar tanto as estruturas físicas, né, a estrutura de prédios da universidade, renovação até mesmo do parque tecnológico, mas no que diz respeito ao Arquivo Central, é preciso muito a se fazer, é preciso ainda adequar muito esse espaço do Arquivo Central para que possa, assim, atender às demandas internas e externas à instituição. A gente perguntou aos gestores sobre a implantação de uma política de gestão de documentos arquivísticos da universidade, e o gestor 1 disse que não tem detalhes do projeto. O gestor 2 disse que está no plano de ações para 2023. E o gestor 4 disse que sim,
Perguntamos também a opinião deles a respeito da relação entre gestão de documentos e o acesso à informação. O gestor 1 disse que a situação é crítica, porque a guarda de documentos sem uma clara política impede o acesso, né, de informações relevantes. O gestor 2 falou que o acesso à informação seria melhor orientado a partir da gestão de documentos. E o gestor 4 disse que não é possível atender às demandas pendentes e necessitando urgentemente de providências das hierarquias superiores. Então, a gente percebe na fala dos gestores que, no que diz respeito à relação entre gestão de documentos e acesso à informação, a universidade ela passa por uma situação bem complicada, bem delicada. Sobre as tratativas da lei e LGPD e o acesso à informação no arquivo, nós perguntamos. Então, o gestor 1 disse que, apesar da garantia de acesso aos dados, por vezes não temos capacidade de resposta pela falta de digitalização do acervo documental ou por informações dispersas em documentos físicos, e também não há nem equipe e nem para gerir essas informações, nem equipe nem sistemas para gerir essas informações. Já o gestor 4 disse que recebeu as determinações da lei e da LGPD de maneira auspiciosa, visto que é um direito da sociedade a transparência dos dados. Nós perguntamos aos gestores sobre a disponibilização de consulta pública no CIPAC e UFAL, conforme o acordão 484/2021 do TCU. Esse acordão, ele determina que as IFES permitam a consulta pública por todos os públicos sem login e senha. Hoje, na UFAL, a consulta pública no CIPAC sem login e senha não é permitido. O G1, então, respondeu a respeito. Ele disse que há um efetivo conflito das informações que estão no CIPAC e a obrigatoriedade de prover informação pela lei e, de outro lado, o resguardo de dados sensíveis pela LGPD, e que a UFAL optou por não abrir a consulta sem senha, justamente para proteger esses dados sensíveis, porque a instituição não tem tecnologia de eliminação de dados sensíveis para abertura total dessas informações. A gente perguntou também aos gestores, a pesquisa, né, perguntou sobre a transformação digital na UFAL. O gestor 1, ele disse que o grande passo foi dado com a implementação da portaria interna 1286/2022, que fala da implementação dos processos eletrônicos dentro da universidade. E o gestor 2, ele falou que o Conselho Universitário aprovou um plano de transformação digital que segue sendo conduzido pelo NTI. Essa portaria interna da UFAL já é uma determinação feita pela portaria 360, que determina que as IFES elas digitalizem o acervo acadêmico e também implantem sistemas eletrônicos, processos eletrônicos em seus âmbitos, né? Então, e com relação ao FAO, a instituição, a pesquisa revela que a instituição, ela é muito analógica e ela precisa avançar bastante no que diz respeito aos esforços dos gestores para que seja realmente implantada a transformação digital na universidade. E para que isso aconteça de maneira sustentada, como deve ser, é preciso seguir com planejamento. Nós perguntamos sobre o recolhimento de documentos digitais. Porque a gente fala na pesquisa sobre a portaria 360, que já aponta por essa digitalização do acervo, pelo processo só ser criado eletronicamente, e a portaria, posteriormente a portaria da UFAL, então vai crescer a questão de documento, vai aumentar os documentos, a produção de documentos digitais na universidade. Então, por isso foi feito esse questionamento aos gestores. O gestor 2, por exemplo, ele diz que os documentos digitais eles serão produzidos diretamente no CIPAC inseridos no sistema após escaneado. Até o momento, não abordaram a necessidade de recolhimento. Já o gestor 4, ele disse que sobre a questão do recolhimento, por enquanto, nada. A preocupação no momento tem sido apenas a produção. Trataremos desse assunto com a devida orientação de Daniel Flores. Então, o não recolhimento dos documentos digitais, ele pode trazer problemas para a preservação da memória institucional e para
segurança jurídica, pois pressupõe a quebra da custódia digital. Além disso, pela autoridade arquivística, o arquivo central que deve receber, que deve guardar essa demanda dos documentos arquivísticos digitais, ele que deve fazer o recolhimento dos documentos digitais. E isso não ocorre na universidade. Vale destacar também que a instituição ela já passa por problemas no que diz respeito ao recolhimento de documentos físicos, porque desde 2012 o Arquivo Central ele não está recebendo documentos, ele está superlotado. Nós perguntamos aos gestores se a UFAL pretende adotar um repositório arquivístico digital confiável, RDC-ARC, e plataformas arquivísticas de acesso e difusão, como, por exemplo, o Icaratom. Essas são ferramentas, tecnologias que possuem, que preservam, guardam e garantem o acesso de documentos permanentes. E a maioria desses softwares eles são livres, eles são software livre, ele é gratuito. Então, o gestor 1, ele disse que não houve ainda discussão sobre o tópico em questão. O gestor 4, ele disse que está aguardando a presença de Daniel Flores, o qual já colocamos as nossas necessidades. Nós perguntamos sobre a existência de uma política de preservação da memória institucional e se a UFAL teve ação efetiva ao longo dos anos. O gestor 1 fala que há necessidade urgente de investimento em infraestrutura física, de informática e de pessoal, e que tudo demais será decorrente dessas facilidades. E já o gestor 4 disse que o Arquivo Central apresentou vários projetos visando a preservação da memória institucional, porém todos sem sucesso. Hoje a instituição não tem uma política efetiva que preserve e mantenha a memória institucional da UFAL. Vou trazer agora as considerações finais acerca da pesquisa. Então, através da análise dos dados, a gente pode considerar que os participantes, eles sim reconhecem a importância do arquivo central e têm consciência do nível de complexidade que envolve a resolução dos problemas enfrentados por esse arquivo. Os dados, eles também revelam que há muito a ser feito nos níveis políticos, de infraestrutura, para que possam produzir resultados de uma política de gestão de documentos e informacional para a universidade. Que as práticas de gestão da instituição de gestão documental são com procedimentos arquivísticos manuais, ultrapassados e sem tecnologia. Os dados obtidos também na pesquisa, eles confirmam a dificuldade do Arquivo Central em atender a demanda administrativa, valorizar o acervo documental, preservar a memória da instituição, viabilizar o acesso à informação dos conjuntos arquivísticos e que faltam investimentos em tecnologia e na estrutura predial do arquivo. Podemos dizer que os objetivos geral e específico da pesquisa eles foram alcançados, porque a pesquisa ela caracterizou e apresentou o Arquivo Central na rotina de suas atividades. A pesquisa buscou identificar a existência de uma política de gestão arquivística de documentos, e foi verificado que não existe uma política arquivística regulamentada e definida na instituição. Verificou-se a existência do acervo documental que retrata a memória institucional da UFAL, mas os resultados apontam que esse acervo ele está comprometido. Faltam ações de conservação, transparência ativa, tecnologias que permitam acesso, difusão e preservação dos documentos. E que também, a partir das entrevistas realizadas, foi possível perceber a visão que esses gestores têm do Arquivo Central. E, através dos resultados, foi possível compreender as atividades do Arquivo Central da UFAL e seu papel junto à instituição. A compreensão também desse setor que foi empreendida pela pesquisa, ela pode permitir que futuramente as práticas do Arquivo Central sejam melhoradas, a disponibilização da informação e o acesso para o público também sejam aperfeiçoados. A compreensão permitiu a discussão, a reflexão dos participantes sobre a real importância desse arquivo, sobre o olhar das necessidades atuais de informação num mundo cada vez mais digital. Pode-se concluir que a UFAL vive um processo delicado com relação ao seu acervo,
Com a proposta dessa pesquisa, a gente buscou mostrar, através das falas dos participantes, que faltam ações que levem a uma valorização da informação arquivística, que se reflita em toda a instituição. E a pesquisa em si não esgota a discussão sobre a importância dos arquivos universitários nas IFES, tampouco as conexões entre a arquivologia e a ciência da informação, e a gente espera que esse estudo possibilite o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema. Aqui são algumas referências e o meu muito obrigada e os meus contatos. Obrigada, Poliana, pela sua apresentação. A temática que você estuda realmente possui uma relevância significativa, porque a gente está olhando para dentro da nossa casa, né? Para dentro da nossa UFAL. Então, entender esse nosso universo, entender os desafios que nós temos nele, eu acredito que é o primeiro passo que a gente pode dar para conseguir avançar e trazer não só reflexões, mas também proposições, visto que você também atua na casa, você é servidora da UFAL, e que o seu trabalho pode, com certeza, contribuir para que essas reflexões sejam feitas e para você mesmo, como discente, entender que proposições, em algum momento, você pode apresentar para melhorar a realidade encontrada. Assim como nós que somos da área, e aí é muito engraçado que a presença do professor Daniel já é muito esperada, né? Então, que a gente vai ter inúmeras contribuições para dar nesse cenário. Então, eu tenho muita tranquilidade e segurança de dizer que quando o professor Daniel chegar, ele está lascado, porque tem muita coisa para fazer, e a gente está aqui para fazer junto com ele, e que com certeza a gente vai poder contribuir aí com a CEPADOC da UFAL, né? Eu já fui convidada para participar oficialmente da CEPADOC, e a gente já empreendeu algumas discussões, e amanhã, no dia 2, a gente vai ter uma reunião importante também para trabalhar a governança digital e uma série de coisas que está extremamente imbricada nesse teu objeto aí de estudo. Então, por isso, é importante a gente ter esse olhar dos nossos avaliadores, né, da nossa banca examinadora, até para potencializar ainda mais aquilo que a gente está trazendo no trabalho da Poliana como reflexão. Então, eu vou passar a palavra, né, para o Papa da Preservação Digital no Brasil, o professor Daniel Flores, para que ele possa apresentar as suas considerações acerca do trabalho da Poliana e registrar mais uma vez os meus agradecimentos pelo aceite do convite em participar dessa banca. Professor Daniel, por gentileza, na sequência, a gente passa para o professor Prado. Rosaline, minha querida, muitíssimo obrigado. Estou feliz demais. Eu acho que a felicidade, ela nem é exatamente por ter sido chamado novamente para participar da banca, que é algo que a gente já fica muito contente, né? A gente vai na qualificação, e aí quando a gente é chamado de novo na defesa final, já é uma alegria tremenda, quer dizer, eu fiz um bom serviço lá na qualificação. E a gente vai todo ansioso, né? Gente, o que a pesquisadora, o pesquisador atingiu, né? Que percentual? E a gente sempre pega aquele relatóriozinho que foi feito, né? Aquele parecer, e fica lá quase que ticando, né? 1, outro, 2, 3, 4, 5. Gente, a Poliana foi fantástica, maravilhosa. Um presente danado. A Poliana é como se a Poliana tivesse pegado do primeiro elemento que eu comentei, mas cuidado, eu preciso deixar claro isso. Não foram revisões, né?
A Poliana lembra bem disso. Eu fui comentando com a Poliana, e aí eu disse, Poliana, eu estou empolgado aqui exatamente porque é uma temática muito cara, é algo que eu trabalho a vida inteira, né? E aí eu fui largando terminologia, e aí eu fui largando os objetos, sabe? A questão da transformação digital, que tem nuances, né? Nem toda transformação digital é boazinha, né? Tem a disruptiva e tem a inovação sustentada. Nem toda transparência é tão transparente, né? E a Poliana deixou isso claríssimo, né? A transparência ativa, sim, o TCU deixa isso muito claro, né? A transparência passiva, não, ela tem traços de opacidade. Eu tenho que pedir, eu tenho que solicitar. Isso é opaco, isso é contra a lei de acesso à informação. Então, assim, ó, volto, paro antes, eu não estou entrando em análises ainda, embora eu tenha já falado um pouco do conteúdo, mas volto para dar o meu muito obrigado, agradecer. Estou feliz, estou realizado, estou muito contente de ter sido chamado novamente. Quero registrar o meu agradecimento à Poliana, pessoal, além de pesquisador, fiquei feliz demais. Que bom estar aqui com a presença do Marcos. Marcos lembrou de uma participação nossa em um evento junto, faz muito tempo. Uma situação muito legal na UEL, que eu lembro com muito carinho. Que bom. Tarde memorável, tarde muito memorável. Poliana, vamos começar agora, vamos começar a analisar, vamos começar a avaliar aquilo que eu fui tão presenteado, né? Então, assim, o mais surpreendente é isso, foi ter encontrado tudo que eu pedi. Não é boa parte, não é a maioria, é tudo. Tá? Tudo que eu pedi, eu fui atingido, eu fui atendido. A proposta de vocês está muito bem desenhada. Tá? Vocês foram felizes, vocês fizeram um projeto redondo, vocês elaboraram materiais e métodos que deram conta, que conseguiram, e o atingimento fez exatamente isso. Os materiais e métodos estão ótimos. Ademais, vocês focaram num setor que tá assumindo um protagonismo impressionante, né? Ele até levou algumas pauladas no período histórico recente, setor das IFES, mas nós voltamos a um protagonismo, a um respeito da sociedade, a um respeito da produção do conhecimento, lugar de produção, de extensão e etc. E as IFES, ela assume um protagonismo porque ela é lugar de memória, ela precisa desse canal com a sociedade. E esse canal tem que ser muito formal. E isso a Poliana também foi magnífica agora em dizer: nós precisamos de lugares de memória digital. Pierre Nora, a Poliana foi lá e trouxe Pierre Nora. Parabéns, magnífico, sabe? Ressignificado, né? O referencial de Nora, né? Aquele lugar de memória que antes era pensado mais para analógicos, o prédio, a edificação, e agora a gente passa a atender a geração Z, as novas gerações, o que Prensky diz que são os nativos digitais que querem ou precisam, às vezes nem sabem o que eles querem, mas precisam de lugares autênticos, de lugares de checagem de informação, de misinformação, de desinformação, para parar com essa onda de só redes sociais, para parar com essa onda de que é só procurar na internet, ou até inteligência artificial, que a gente já viu que o próprio chat GPT está mentindo para a gente. Tá? Dá para a gente fazer algumas brincadeirinhas rápidas lá no chat GPT, e ele inventa, ele é criativo, e ele mente muito, sabe? O lugar de memória digital é exatamente isso. É ter informação autêntica, ter fontes primárias digitais com navegação multinível. Então, nisso vocês estão muito bem, vocês estão com protagonismo, e vocês também estão num momento com as portarias do MEC que passaram a tanto exigir a digitalização compulsória dos acervos, reflexo da sociedade, Poliana deixou muito claro, a 360, e a 613. A 613 ela é importante porque ela obriga a adoção de RDC-ARC nas IFES. Ela não recomenda, ela obriga. Ela diz: toda universidade tem que ter um repositório arquivístico digital confiável. Um lugar de memória digital que garanta autenticidade, que implemente os referenciais da ciência da informação, que cuide da autenticidade, da preservação e do acesso a longo prazo. Então, assim, ó,
Isso fantástico. E aí, a cereja do bolo qual é? A Poliana e a Rosalene poderiam ter pego sobre o prisma de vamos trabalhar somente político, vamos trabalhar a questão de registros digitais, e que o Daniel ia ficar feliz também. Não, vocês pegaram e foram muito estratégicas no protagonismo do Arquivo Central. E foi isso que a Poliana foi buscar, o protagonismo do Arquivo Central, que é a autoridade arquivística. Independentemente do momento que possa estar passando, independentemente do momento de não ter, todos aqueles diagnósticos que foram feitos, que eu vou querer me detalhar, falta de recurso, a vinculação burocrática, organizacional, condições para a equipe, espaço de armazenamento, ferramentas, etc. Mas o trabalho deixou claro, protagonismo. Então, deu um brilho para o AC, para o Arquivo Central, e disse, isso é sua função, Arquivo Central, AC. Isso a gente está estudando aqui, mas com muito respeito à autoridade, tá? Porque é a autoridade do AC. Então, ficou muito claro, e nisso vocês foram muito felizes, muito, muito felizes. Então, assim, ó, daqui em diante vamos fazer uma análise mais acurada. A acurácia da preservação digital sistêmica é outra maravilha. A Poliana trouxe isso com todo o cuidado e culminou com a questão da cadeia de custódia desses registros digitais. A portaria 360, Poliana, ficou muito melhor. Muito. Obrigado e parabéns. Mas você não trouxe a 613. Acho que passou batido. Você trouxe a 360, e aí por isso que tudo foi atingido. Claro, porque eu falei o universo, né? Eu não falei o número. Mas aí, assim, ó, a 613, ela é especial e ela seria legal se você pudesse dar esse último presente para mim, o último, a 613. Não vou pedir mais nada depois daqui. Esse é o último. A 613, porque é a 613 depois da 360. A 360 fala da digitalização, fala de só produzir dados digitais a partir de agora, da inserção no processo digital, sabe? E a UFAL está muito bem nisso. A portaria que está aí, a portaria já deixa claro que, olha, tudo que for produzido tem que ser inserido no CIPAC, ou então produzido na ato digital. Mas não está lá o RDC-ARC ainda. Então, olha a importância da Poliana trazer a 613. A 613, de 18 de agosto de 2022. Obrigar. Não é legal essa palavra, né? Não, claro que não é. Obrigar não é legal, mas é política de alto nível. Tá? Pedagógica, política de alto nível. Quer dizer, se está difícil as IFES darem conta de que não podem continuar não arquivando em um lugar de custódia digital, que isso a gente sabe que ao fim e ao cabo é crime, né? É Lei 8.159, artigo 25. Então, assim, ó, se é desconhecimento, a Poliana revela isso. Revela que não pode continuar. 613. A seção 3, Democracia Digital e Acesso à Informação em Arquivos de Instituições Federais de Ensino Superior. Um deleite. Eu confesso, eu li, eu acho que eu fui a terceira vez para ler novamente. Não foi para achar nada, definitivamente não. Foi para ler porque eu gostei. Né? Definitivamente, eu não pediria um artigo da monografia, eu pediria um artigo de capítulos. E aí eu diria um artigo da seção 3. Porque ficou muito bom a seção 3. Você trouxe o lugar de memória digital, trouxe patrimonialização, trouxe as plataformas de acesso e transparência ativa. Não pode ser num site qualquer. Tem que ser no lugar, porque a memória, ela precisa... Jordan Seaman, a Poliana trouxe Jordan Seaman, que eu sou fã dele. O Jordan Seaman diz que a ativação de memória não acontece no vazio. É impossível, não há. A ativação da memória precisa de um lugar profícuo para ativar. E documentos per si, ou até informação, não é memória. Isso tem que ficar claro. Memória é quando há ativação, a rememoração, a ressignificação. Como é que eu vou dar um lugar para essas gerações, para esses usuários? O lugar de memória digital, que permite a gente enxergar os documentos em contexto. Com relação, com organicidade, com multinível, com descrição, com representação. Aí é que está a plataforma de transparência ativa.
Poliana deixou claríssimo. Parabéns, enfim, parabéns. Você também fez um trabalho excelente na transformação digital. Lembra que eu insisti nisso, né? O trabalho levava para a transformação digital, mas não distinguia, não dava a acurácia da transformação digital, que era por inovação sustentada, que é baseada em normas, padrões, modelos, requisitos, e aquela disruptiva, que rompe. Seria como implementar um sistema numa biblioteca sem bibliotecários, um sistema de arquivos sem arquivistas, um sistema no museu, desconsiderando metadados para a gestão de informação museal. Essa é a disruptiva. A disruptiva ela tem que ter diagnóstico para chegar nela, sabe? Então, tem que ter uma análise, só pode aplicar em setores em que foram totalmente resistentes àquela transformação digital, que não é o que acontece na UFAL, que não é o que acontece nas IFES, muito pelo contrário, olha o protagonismo aí da autoridade arquivística, e olha os depoimentos que a gente enxergou aqui. Então, assim, ó, isso ficou muito claro. Você trouxe até software livre. Bom, falar de software livre comigo, então, é magnífico. Você trouxe. Percurso metodológico excelente. Logo adiante, John Cima, memória não se ativa no vazio. Ótimo. Gostei muito da abordagem da retirada das consultas públicas nos sistemas da UFAL. É algo que é opacidade, isso tem que ficar claro, né? E você conseguiu dialogar bem isso, porque é um tema sensível, é um tema que tem que dialogar politicamente, a gente não pode chegar batendo na porta, arrombando, o gestor não gosta, né? O gestor não vai curtir chegar arrombando a porta, tem que chegar numa boa. Olha, a opacidade é restritiva, eu mesmo não podia consultar os processos, por quê? Porque não está público e eu sou externo. E isso restringe a pesquisa, o CIPAC não permite. Então, essa alternativa de dizer que faltou, que não tem condições de anonimização, e aí a gente vai lá e corta de todo mundo, ela não é boa. Ela é radical, e ela é opaca, e ela é contra o acesso à informação. Ela é contra a Lei 12.527. Ela está contra a lei. Sabe? Então, isso é bom. A Poliana trouxe o acordo, o 484, soube dialogar com jeitinho, e isso é bom porque a gente também vai aproveitar isso depois, da forma como foi bem elaborado, né? Quer dizer, cada consulta que chega lá, a instituição tem que tratar, por mais que não dê para anonimizar automaticamente todo o acervo, mas a cada acesso que é dado, esse acesso, cada um tem que ir para o portal de transparência. Aí eu faço o exercício. Vocês já se pensaram quantos acessos já foram dados da UFAL, da instituição, mas que não foram para o portal de memória digital, de transparência ativa? Porque nem existe o portal ainda, nem existe o Atom da instituição, diferente de outras instituições. Então, veja, essa é uma ação boa, sabe? Esse é um diálogo interessante. Tá? O radicalismo de dizer, vamos trancar tudo? Não é legal. Não é legal. Não é porque eu não consegui anonimizar tudo que eu vou trancar tudo. Não, eu vou abrindo aos poucos, eu vou liberando cada documento, cada processo, cada registro, e aí eu entro num trabalho de transformação digital, de transformação em transparência ativa, perdão. Sair da passiva e ir para uma ativa, porque senão toda vez tem que ir lá pedir. Aí eu peço, mas eu peço e aquilo não fica transparente, mas já foi anonimizado. E ainda assim, no futuro, eu vou ter que fazer outro pedido, que é uma situação que eu vivenciei. Eu tenho que fazer pedidos formais para ter acesso à tramitação do processo. Tá? Quando que, na verdade, poderia já estar liberado, porque não há nada de restrição de transparência. Muito bom mesmo. Outra abordagem excelente, a quebra ou ruptura da cadeia de custódia de documentos digitais. Você conseguiu trazer muito bem. Você conseguiu dialogar com a cadeia de custódia, aquela linha ininterrupta que os documentos não podem ter. Rompeu aquela linha, perdeu a autenticidade. Por isso que eles têm que estar dentro de um ambiente protetivo e o RDCAR, que é fundamental, o Repositório Arquivístico Digital Confiável. A portaria 361 do MEC, né? Que obriga. Então, por mais que eu não faça, as IFES agora têm que começar a ser cobradas
que ações estão sendo tomadas, que reuniões eu fiz em prol da 361, o que está registrado na ata da última reunião da CEPADOC, o que está registrado na ata tal. Tá? Seção 6, os resultados. Encantado com o retrato que foi feito. Você conseguiu representar um retrato da instituição, um retrato do AC do Arquivo Central, dos depoimentos que foram obtidos, da falta de política, da questão de espaço, da questão de pessoal, tá? Os mais significativos, mas é um rol. Olha a contribuição, eu tenho um diagnóstico. Faria um comentário aqui em relação às propostas percebidas nos depoimentos dos gestores G3 e G4, que deixam claro a intenção de autonomia do Arquivo Central muito em breve. Isso é uma boa, viu? Aliás, uma publicação disso também seria excelente, sair da dissertação e ir para um artigo, está anonimizado aqui, tá? Podem publicar tranquilamente. No depoimento do G3, tem um comentário que eu acharia bom fazer uma ressalva sobre os memoriais acadêmicos. O G3 diz o seguinte, ele diz, e até porque é uma questão de adequação jurídica, né? Que os mesmos estão divulgados no RIUF, né? Mas olhem só, são documentos de arquivo, né? Não é lugar dele estar no RIUF, é lugar dele estar no sistema arquivístico, né? É lugar dos memoriais acadêmicos, que são produtos das atividades ou funções da instituição, não é fonte secundária, é fonte primária, tinha que estar lá com a navegação multinível, no lugar da memória digital, no Atom, no portal de transparência ativa. Então, até uma correção ali, porque senão parece que a gente respalda aquela fala, né? Amanhã depois a gente começa a botar memorando, carta e assentamento funcional do servidor no RIUF. Tá? No repositório institucional, que não é lugar. Tá? E outra coisa que mesmo... Bom, LGPD, ótima também, idem. Diante de tantas dificuldades, os depoimentos deixaram claro o afinco dos servidores e dos gestores. O gestor não deixou batido, o gestor deixou claro que está preocupado, que há iniciativa de mandar para o Consune a proposta de autonomia, inclusive vinculação à Proginst, ou então à reitoria diretamente. Então, assim, isso também ficou muito bom. Mas é bom publicar. É bom publicar para a gente enxergar isso público, não ficar só no texto acadêmico, na dissertação. Tá? Considerações finais. Que ficou mais patente a relevância do Arquivo Central e o protagonismo que foi demonstrado. Impressionante como resultado dessa pesquisa, e impressionante o carinho que vocês tiveram, o cuidado, a generosidade de dar esse reconhecimento para a autoridade, porque às vezes passa batido e o arquivo que trabalha, acaba não tendo esse reconhecimento. Outra coisa, você deu caminhos, você sistematizou, conseguir dar destaque, seja dos depoimentos, que é uma maravilha, os depoimentos, mas seja com os dados da literatura que você foi trazendo, você foi costurando. Então, você trazia o dado, você costurava, trazia dado e costurava. Excelente. Então, eu diria assim, ó, como fecho agora? Como fecha? Ademais de todos os parabéns, o único pedido foi aquele presentinho, se você quiser me dar, não é revisão, é só recomendação da 613. O que eu diria? A sua pesquisa acabou por elaborar subsídios que são quase um diagnóstico pleno e um planejamento estratégico. Gente, planejamento estratégico é uma coisa complexa, né? Custosa, demorada, né? E aí eu fiquei elucubrando diversas ações e prioridades com base nos dados e nessas costuradas que você foi fazendo de todo o referencial da literatura. Se costurou muito bem. Dialogou, transitou com tudo. Transparência ativa, transformação digital, lugar da memória digital, cadeia de custódia. E aí eu perguntaria, mas não é uma pergunta do trabalho, não. Não é. Agora é uma pergunta pessoal a Poliana. Se você pudesse pensar em alguma prioridade ou estratégia de tudo aquilo que você foi recebendo, espaço físico, ferramentas, independência burocrática, organizacional, etc., orçamento, qual você privilegiaria? O que você recomendaria como estratégia desse, que eu estou entendendo já quase como, inclusive, rascunho de um planejamento estratégico? Eu olharia isso
Gente, magnífico, eu olharia isso, qualquer plano que eu fosse trabalhar, de diálogo com o arquivo, gente, vamos olhar os dados que foram apresentados, vamos olhar o que foi levantado. Mas tem que deixar claro, isso não é de cunho da pesquisa, isso não tem nada a ver, foge aos objetivos, a pesquisa está magnífica, meus parabéns. Essa, embora seja uma pergunta, é uma pergunta off-topic, então fique à vontade, o presente fique à vontade para me dar também. Quero dar os parabéns para a Rosaline por ter orientado esse trabalho, quero vê-lo publicado. Poliana, meus parabéns por tanta dedicação, por tanto cuidado, meus parabéns pelo carinho que você teve de olhar tudo aquilo que eu fui falando, não como revisão, de novo, mas sim como, vou passando materiais para saber o que numa pescaria, vou largando e vá que a Poliana queira isso, queira aquilo. A Poliana foi lá e atendeu tudo. Então, assim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo trabalho que você desenvolveu. Publicação para a gente citar, para a gente compartilhar, para levar para o Enarquifes. Espero que você já esteja com a data certa do Enarquifes que vai rolar, né? Você já deve estar com a data aí, é pertinho, voo barato, tá? Dá para ir de busão, não precisa nem voo, que as passagens andam muito caras, então espero que já esteja na agenda, tá? Parabéns, minhas queridas Rosaline e Poliana, muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Daniel, de verdade, por todas as suas considerações e por todo esse carinho com o trabalho da Poliana. A Enacibe está em vista, vamos sim. Dá até para a gente ir de carro, viu, Daniel? Parando ali nos canyons do São Francisco, assim, básico, você vem, você já vai estar aqui, obrigatoriamente. Então, nós vamos juntos de carro, fazendo as paradinhas. Aí você vai conhecer a Foz do São Francisco, ali em Piaçaba-Sul, né? Depois a gente passa em Penedo e tal, Coruripe, e segue, a gente chega no Enacibe. Então, vai todo mundo aqui já em comitiva. Poliana, você quer fazer alguma colocação para o professor Daniel, ou faz as colocações, ou prefere no final, depois da fala do professor Marcos? No final? Então, Daniel, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu vou passar a palavra agora para o professor Marcos Prado, para que ele possa fazer as considerações dele. E mais uma vez agradeço, Marquinhos, a sua participação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Poliana, a Rosa, uma amiga muito querida, né, que é sempre um presente estar na presença dela, né? E atender o pedido dela é sempre um privilégio muito grande, né? Então, desculpa a rasgação de seda, mas é um carinho que tenho imenso por esse ser humano, né? Tão incrível. Poliana, agradeço também pelo convite, querida, e que presente maravilhoso. Você sabe que eu fiz 2 leituras da sua professor Daniel Flores, querido. Eu disse para ele, e torno novamente a dizer, eu tive contato com ele quando eu era presidente do Centro Acadêmico em 2001, no evento que a gente estava organizando, né, nacional, e ele sempre muito sensível, né, ao movimento estudantil. De pronto, esteve lá em Londrina participando do Info Brasil, que a gente organizou como estudante, e agora tê-lo aqui como parceiro de banca, mas especialmente na expectativa de recebê-lo como colega, é um privilégio também muito grande, viu, Daniel? E você sabe que eu estou num projeto que a gente vai oferecer um curso lá no arquivo público daqui do nosso estado, no APA, né? E quando eu mencionei que você estava chegando, você não tem noção a euforia que ficou dentro dessa instituição, né? Está todo mundo esperando, não é só na UFAL, está todo mundo esperando em Alagoas, tá? Então já chega preparado para trabalhar, rapaz, que você vai ter muito trabalho por aqui, viu? Poliana, querida, então, como eu havia mencionado, eu fiz 2 leituras do seu trabalho, né? Eu sou muito bairrista, sabe, Poliana? Então, a UFAL eu tenho um carinho, né, muito grande, né? Embora seja paulista de nascimento, mas meu coração é alagoano, né? E a UFAL, a minha instituição casa, mãe, né?
Então, eu sou muito bairrista. Então, a primeira leitura que fiz foi aquela de pertencimento, né? Quem eu sou e onde eu estou, né? Porque você descreve um manual praticamente, né? Eu acho que as formas como o professor Daniel mencionou, fica bem claro essa sua dedicação, esse seu detalhamento, e é óbvio que tem aí uma mão, né, a cabeça também, o envolvimento da professora Rosa, que também é apaixonada pela nossa UFAL, né? Mas você aderiu, né, por ser também funcionária, óbvio, né? Mas aderiu a esse respeito em descrever, a contextualizar do ponto de vista da revisão teórica, né? Então, a primeira leitura foi aquela leitura assim, de paixão minha mesmo, de pertencimento a um lugar que estava tão bem representado do ponto de vista da contextualização teórica que você trouxe, né? As problematizações locais, institucionais, que são conjunturais, né? É óbvio que também foram ali trazidas, né? Mas a sua revisão de literatura ficou muito preciosa, né? Então, e aí eu estava lendo algumas coisas na primeira vez, né? Falei, acho que ela não vai falar de fulano, né? Assim, trazer fulano na leitura, né? Tava lá, fulano, ciclano, beltrano, né? Então, você teve esse cuidado de fazer uma pesquisa bibliográfica bastante contundente, bastante precisa, né? Para, de fato, oferecer um repertório, e aí reforçando o que o professor Daniel mencionou, né? Muito próximo aí de um planejamento estratégico do qual a universidade vai se utilizar dessa pesquisa que você desenvolveu para poder substanciar qualquer ação administrativa que for feita em função do desenvolvimento desse arquivo, né? Seja do ponto de vista do organograma que vai ser estabelecido, o vínculo dele, mas também com os cuidados, né? Em que a própria universidade vai ter que ter, do ponto de vista legal, com o ponto de vista de funcionamento, enfim, é um manual assim, muito importante do qual você oferece como produto do nosso programa de pós-graduação em contribuição a tudo aquilo que a universidade nos representa, né? A nossa UFAL nos representa, né? Então, foi delicioso. E a segunda leitura foi aquela leitura, eu não sou arquivista, viu, Daniel? Eu sou bibliotecário, foi aquela leitura chata de bibliotecário, né? Agora eu quero pegar a Poliana, né? Deixei a paixão de lado, né? Da minha representatividade, né? Do meu pertencimento, né? Na UFAL. E aí, como crítica, mas não é uma crítica que desmereça o valor da sua pesquisa, tá? É que, assim, a sua pesquisa bibliográfica, a sua revisão teórica, ela é tão bem amarradinha, né, que eu, em alguns momentos, não senti muito... Eu senti a ausência um pouquinho da Poliana, embora acabei de publicar um artigo que eu fiz só com... Foi proposital, né? Metodologicamente proposital, deixei bem claro isso também nesse artigo, só com citações diretas, né? Então, evitando as citações indiretas, né? E aí, você na sequência, você traz uma citação direta e aí na sequência já traz outra, né? Aí eu falei, onde é que está a opinião, né? Será que ela... É óbvio que quando a gente seleciona um trecho e se apropria desse trecho na nossa construção textual, é porque a gente também compartilha, né? É óbvio, né? Mas eu senti falta um pouquinho, assim, de um comentário seu entre um trecho e outro, né? Algumas citações mereciam ali uma reflexão um pouco mais crítica, para poder, de fato, amarrar com a segunda, né? Então, para não dizer que eu não tirei esse olhar chatinho, e é óbvio, né, trazendo pelas normas técnicas, né? Em momentos você omite a supressão, né? Alguns momentos você coloca a supressão em formato de parênteses,
é coisa de bibliotecário, tá, Poliana? Eu, 15 anos, atuei em biblioteca universitária, então a gente tinha que dar orientação para os alunos sobre normas técnicas, então quando eles mandavam os trabalhos para a gente, não dava tempo de ler texto, se apropriar do conteúdo, era aquele olhar bem específico para as normas técnicas. Então, nesse sentido, para você se atentar, porque o seu trabalho vai ser disponibilizado e é um trabalho belíssimo, não pode ter nada de probleminha, né? E tem, bem no início também, lá na introdução, a sua introdução, eu fiquei impressionado, já é uma revisão, né? Não é comum ter uma introdução com essa densidade, você já não inicia introduzindo, né? Você inicia já fundamentando, né? Então, para o leitor, eu achei que, no primeiro momento, eu achei que ia ficar cansativo. Falei, nossa, será que ela fez isso em tudo, né? E aí depois, não, na verdade, você já vai trazendo alguns conceitos, já vai trazendo algumas definições, algumas características, que você já evita tratar no restante do seu trabalho, né? Nas outras partes, né? Então, não ficou aquela coisa cansativa que eu, na primeira leitura, havia esperado que ficasse, né? Então, gostei muito dessa forma diferente de fazer uma introdução com essa característica, esse arranjo aí de uma fundamentação teórica, né? E aí, bem no comecinho, dá a impressão que ainda está com uma carinha de projeto. Tudo que eu estou falando aqui está anotado, tá? Então, não precisa se preocupar, não. É que o verbo está indicando o futuro, e, na verdade, é algo que já está pronto. Sinalizei lá para você, tá, querida? Só para falar que eu não critiquei nada do seu trabalho, tá bom? Porque eu adorei demais, né? E as normas técnicas para as referências, né? Tem que revisar tudo, né? Então, e é óbvio que nesse momento a gente está tão preocupado com o conteúdo, né? Que esses dados descritivos das fontes, a gente costuma falhar um pouco, é normal, tá bom? Você quer ver quando os nossos alunos de TCCs, a gente bate, né, professora Rosa, o professor Daniel também deve passar por isso, orientando os alunos, acabou de fazer a citação, vai lá nas referências e coloca. E os alunos insistem, não, deixa eu escrever primeiro, né, depois eu coloco. Eles não sabem nem de onde tirar, né? Então, isso acontece, aí dá mais trabalho, porque a gente tem que ajudá-lo a localizar onde é que ele encontrou aquele trecho, né? E aí, as suas fontes estão todas devidamente referenciadas, né? Só a forma de estabelecer as referências que muitas vezes não seguem o que as normas da BNT pedem, tá bom? Tudo isso é só porque o seu trabalho está bom demais, então sem que ele fique melhor ainda, né, com a entrega final dele e quando ele estiver disponível no repositório. E como o professor Daniel mencionou, cada capítulo dá um artigo belíssimo a ser explorado, né? Então, e oferecido para a comunidade acadêmica de forma fragmentada, e não desmerecendo a totalidade que tem a sua dissertação, muito pelo contrário, tamanho primor tem em cada capítulo, né, em cada seção da sua dissertação, né? Eu gostei muito de ter feito as duas leituras, né, mesmo com aquele olhar mais crítico na segunda, né, mas havia um prazer em realizar a leitura. E parabéns, tá? Então, o que eu mencionei aqui, eu vou mandar posteriormente também para a professora Rosa, e aí, juntamente com ela, vocês tomam a decisão de acatar ou não, tá? São sugestões das quais eu coloco aqui, tá bem? Tá joia, Marquinhos. Muito, muito, muito obrigada mesmo pelas suas considerações. Normalmente, essa parte mesmo de normalização, eu acho que é aquela história, né? A ansiedade é tanta, né? E aí, às vezes, realmente não dá tempo de um ou outro equívoco a gente consertar. E Poliana dizia, pelo amor de Deus, minha licença vai acabar. Eu digo, calma, minha filha, antes da tua licença acabar, você defende.
Então, viu, Poliana, antes de acabar, né, que acaba amanhã, é isso? Acaba amanhã a defesa dela, né, a licença dela. Viu? Eu falei, confia em mim, que dá certo. Então, aí a gente com certeza vai olhar com bastante carinho e vai efetuar essas alterações. Eu lembro quando foi na minha tese de doutorado, eu tinha uma examinadora suplente, mas ela não participou, né? Seu titular foi, e ela me colocou um bocado de coisa, ela era bibliotecária também, né? Já há muitos anos, ela colocou uma série de anotações que eu achei tão maravilhoso, foi a Julinha. Ela colocou uma série de observações de normalização, e eu já estava no doutorado, né, minha gente? Uma pressa, uma série de coisas, problemas de saúde, acabou que... E foi muito bom, porque depois da minha tese, ela foi premiada como a melhor tese, né, do PPGCI, lá da UFMG e tal. E eu tenho certeza que essa contribuição aí da Julinha foi muito importante. E eu gosto muito dela, nunca nem parei para dizer isso para ela. Vou até mudar a mensagem e dizer isso. E aí a gente acata sim, professor Marcos. Com certeza a gente vai olhar e acatar. Eu queria só passar para a Poliana, se ela quiser fazer alguma consideração, Poliana, fique à vontade. Boa tarde de novo. Eu gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos. Assim. Primeiro, eu gostaria de dizer que foi um desafio fazer essa pesquisa, realizar essa pesquisa, porque, principalmente pela minha área de formação, que eu não sou da área de arquivologia, e eu tive que aprender, abrir a minha mente para aprender vários assuntos que pudessem subsidiar essa produção. E, nesse quesito, eu gostaria também de agradecer ao professor Daniel Flores, que ele disse que eu fui uma lupa, mas eu fui mesmo assim, porque quando ele fez a qualificação, foi como se fosse um farol, assim, dizendo, olha, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, foi um incentivador para que eu pudesse aprimorar não só a minha pesquisa, mas também conhecer se eu queria falar sobre esse assunto, porque também a motivação dessa pesquisa foi um problema enfrentado no meu setor, porque começou do arquivo do DRCA, que eu sentia dificuldade de encontrar as informações, os documentos dispersos. Então, aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, aí eu fui com essa ideia, e quando chegou lá, a professora Rosa, por que você não amplia para o arquivo central, que é uma coisa maior, que já vai abarcar todos? Então, foi um desafio tremendo fazer uma pesquisa falando sobre arquivos sem ter também essa formação, mas eu acredito assim, que deu para conseguir. Então, eu quero agradecer ao professor Daniel Flores, porque eu segui ele no Instagram e eu ficava olhando, meu Deus, será que ele está dizendo essas dicas para mim? Porque era tudo que via na mente. Aí eu, meu Deus do céu, será que esse professor está dando indireta para mim, botar isso no cabelo? Se ele não estiver dando, é o que ele pediu, eu vou seguir, eu vou procurar esse referencial. Então, eu quero agradecer ao professor Daniel Flores e dizer que seja bem-vindo, não sou eu que estou atrapalhando o seu processo, viu? Não sou eu. Mas foi bom o senhor esperar um pouquinho para participar da banca, né? Muita gratidão. Agradecer ao professor Marcos. Eu já tinha ouvido falar, e eu já vi ele umas 2 vezes pessoalmente, eu não sei se ele se lembra de mim, mas ele é daquele professor aconchegante que chega a dar um beijo, como é que você tá? Tá tudo bem? Mesmo nem conhecendo a pessoa. Eu, nossa, que gente boa esse professor. Não paguei disciplina com ele no PPGCI. Obrigada pela disponibilidade de aceitar o convite da professora Rosa de fazer parte da banca. E eu vou sim acatar todas as suas sugestões. Eu confesso, as minhas colegas do PPGCI, elas sabem que eu tenho um problema terrível com referência. Então, a metodologia, para mim, eu não tive, na minha época, na faculdade, não era obrigatório metodologia da pesquisa. Então, eu sou capenga, a professora sabe disso, que eu não sou muito, tenho que ler muito para apanhar, mas eu vou acatar todas as sugestões sim, solicitadas.
E, por fim, não menos importante, eu gostaria de agradecer à professora Rosa pela paciência, por ter aceitado ser minha orientadora, dizer também que ela foi um farol também nessa pesquisa. Eu abusei muito da professora Rosa, eu acho que eu fui a orientadora que mais abusou, a orientanda, que mais abusou ela. Mas, assim, eu peço desculpa, viu, professora Rosa? Agora a senhora vai ter uma alívio, eu só vou ficar cobrando um pouquinho a ata, mas eu vou dar uma alívio. E é só gratidão à senhora, obrigada por tudo, obrigada por ter conduzido bem esse trabalho. E é tudo também mérito da senhora, essa condução e essa orientação. E meu coração é só gratidão, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Oxe. Mas não acabou ainda não, viu? Que a gente só vai ver se você foi aprovada. Por isso, eu vou pedir ao Vitor, se o Vitor estiver aí assessorando a gente, para dar uma pausa na transmissão. E eu vou pedir para a Poliana dar uma saidinha para que a gente faça aqui uma reuniãozinha interna. Vitor, você está aí? Oi, professor, eu estou sim. Agora eu não sei se eu consigo aqui. Se eu pausar aqui, ele termina aqui a transmissão. Ah, não, então não pause não. Deixa lá sem ninguém, né? Deixa lá transmitindo no vazio. E aí a gente só delibera aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui pausar. Espera aí. Só um tantinho. Não, direto pelo YouTube. Deixa eu ver. Aqui eu só consigo encerrar a transmissão mesmo. Eu não consigo pausar, não. Se eu estivesse usando um outro software, eu acho que eu até conseguiria. Mas aí, nesse momento, a gente está sendo transmitido? Não, né? Estamos sim. Estamos? Eita, meu Deus do céu, repare. Não dá nem para deliberar. Então, derruba aí a gente. Peraí. Fecha as câmeras, vamos fechar as câmeras e os microfones. Isso. E aí a gente delibera aqui numa outra salinha, tá bom? Ok. Eu vou mandar o link para vocês, viu? Tá. Mando agora.
Já estou por aqui. Eu também. Poliana. Poliana está aqui. Professor Daniel. Então, vamos nós, né, Poliana? Só um minutinho. A gente já parou, já deliberou. Bom, deixa eu só um segundo. Pronto. Bom, ata de defesa de dissertação, defesa número 26. Ato de sessão pública de defesa de dissertação da mestranda Poliana Cássia Gonzaga Ferreira, como requisito para obtenção do grau de mestra em Ciência da Informação, na linha de pesquisa, informação, comunicação e processos tecnológicos, área de concentração, informação, tecnologia e inovação. No dia 30 de maio de 2023, às 16 horas, reuniu-se em sessão pública pelo canal @ppgci-ufal no YouTube, a banca examinadora designada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da UFAL, nos termos do Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Estricto Sensu da UFAL, Resolução 50/2014, Consune UFAL, do Regimento Interno do PPGC UFAL, Resolução número 24/2018, Consune UFAL, e da Resolução 4/2021, PPGC UFAL, para a realização da defesa de dissertação da mestranda Poliana Cássia Gonzaga Ferreira, matrícula 2021-105124, intitulada Gestão de Documentos em Arquivos Universitários e Estudo do Arquivo Central da Universidade Federal de Alagoas. A banca examinadora foi composta por seguintes membros: professora doutora Francisca Rosalina Leite Mota, PPGCI UFAL, orientadora presidente; professor doutor Daniel Flores, PPGCI UF, membro titular externo; professor doutor Marcos Aparecido Rodrigues do Prado, PPGCI UFAL, membro titular interno; professora Dalgis Andrade Oliveira, PPG-GOC, UFMG, membro suplente externo; professor Edvan Duarte de Souza, PPGCI UFAL, membro suplente interno. Após a apresentação da dissertação, foi dada a palavra aos examinadores para arguição, sendo a candidata respondida aos questionamentos formulados. Encerrada a arguição, a banca examinadora reuniu-se em sessão reservada para proceder ao julgamento, sendo atribuídos os seguintes pareceres: primeiro membro, aprovado; segundo membro, aprovado; terceiro membro, aprovado. Em atendimento ao que estabelece o artigo 64, parágrafo 2º do Regimento Interno do PPGCI UFAL, a dissente foi considerada aprovada e, como observação, a banca internamente destaca que foi aprovada com louvor da qualidade do trabalho apresentado. Nada mais havendo a tratar, o presidente da banca examinadora encerrou os trabalhos e, para constar, segue a presente ata em 3 vias, juntamente aos assinados, juntamente aos membros da banca examinadora e ao candidato. Maceió, 30 de maio de 2023. A ata está pronta, você está aprovada. E agora, vamos todo mundo assinar a ata, professor Daniel vir já, que agora ele não precisa ser mais membro externo, agora vai ser membro interno nas próximas. Parabéns, Poliana. Parabéns, muito obrigada, Poliana. Muito obrigada. Gratidão, muita gratidão. Vou só fazer aqui um printzinho da tela, todo mundo lindo, sorrindo. Pronto. Printado, vamos divulgar, né, Poliana? Vamos comemorar.
Muito obrigada, professor Daniel, muito obrigada, professor Marcos Prado, muito obrigada, Poliana, e muito obrigada, Vitor, por assessorar tudo. Pode encerrar a transmissão, Vitor, por favor. E a todos vocês que assistiram, tchau. Deixe seu joinha, viu?